Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 160. Título: A Grande Luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aos Efésios 6:12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando o homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores, que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios, que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem a nos envolver. Então, hoje terminamos o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E veremos os itens de 13 a 19. A coragem da fé e carregar a sua cruz. Vamos acompanhar no Evangelho. O item 13.
todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, de 32 e 33, os versículos. E o 14 diz assim, são dois ensinamentos de Jesus, não é? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. Lucas, capítulo 9, item 26. São os dois ensinos de Jesus assinados por Mateus e por Lucas. Então, o que podemos entender por fé? Fé é a crença que temos em alguma coisa ou em alguém. Quando esse sentimento é verdadeiro, se manifesta de forma espontânea através das nossas ações e das nossas palavras. E por vezes, meus queridos amigos, enfrentamos dificuldades, não é? Nas ideias religiosas. Enfrentamos dificuldades no lar, no seio da família, na sociedade. Não às vezes, quase sempre enfrentamos sérias dificuldades. E Kardec, adiante, ele diz: a coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens. Existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições e as contradições. E mesmo os simples sarcasmo. Ele está dizendo que existe mérito em confessar qual é a religião que professa. Diz Kardec aqui. Porém, ele diz também, sempre aos quais, os simples sarcasmos, né? Aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias que não são de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, há mérito. É proporcional, mas o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Então, existe mérito em enfrentar as perseguições por conta de religião? Olha, isso aí é proporcional às circunstâncias, como diz Kardec, pois pode não ser um bom momento. Aquele momento não é propício para entrar em discussão, conflito. É o que conhecemos como prudência, não é? A prudência. Recordemos Pedro, o apóstolo, o fiel apóstolo de Jesus, no episódio em que o Senhor Jesus é perseguido e é preso, e os soldados romanos passam a caçar os seus seguidores. E Pedro circulando, se esgueirando, por ali, se escondendo, ele é abordado por um soldado romano. Você é um deles, afirmou o romano. Não, respondeu Pedro, nem conheço esse homem, nunca ouvi. Ele estava amedrontado, não é? Com aquele tumulto todo. Apareceu outro soldado. Conheço você, é seguidor do Nazareno. Não, é engano seu. Eu nunca
nunca o segui, nem conheço. E uma mulher do povo grita: é ele sim. Eu o vi como nazareno e com os seguidores maltrapilhos. É ele sim. E naquele instante o galo cantou e Pedro chorou, chorou como uma criança por lembrar as palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, tu me renegarás. Meus queridos irmãos, essa passagem é lindíssima, não é? Pedro negou Jesus. Muitos entendem que Pedro foi covarde. Nós podemos entender, em nome do amor e da caridade, que ele se preservou, porque no íntimo ele sabia que ele deveria dar continuidade à divulgação da Boa Nova. Ele sabia, como deu. Logo após, ele conseguiu formar a Casa do Caminho, onde sofredores eram atendidos e ouviam a Boa Nova, as palavras de Jesus. Ele deu andamento, depois chegou Paulo de Tarso e foi para evangelizar os gentios. Jesus sabia disso. No fundo, Jesus não queria não que ele se envolvesse, porque ele seria o continuador. As circunstâncias, então, era para preservar, porque existem momentos na vida que vale a pena silenciar. Não é só sobre religião, não é? Vale a pena nós exercitarmos o silêncio em certas ocasiões. Meus queridos amigos, atualmente, a intolerância religiosa que sempre houve perseguição às casas espíritas, mas hoje, atualmente, é um desrespeito. Já perceberam isso? É um desrespeito ao ponto de invadirem o espaço religioso, quebrarem imagens, destruírem oferendas, colocarem até fogo no lugar, agridem pessoas na rua por conta da vestimenta que ela usa, por conta da religião que professa. Isso é um desrespeito. Mas está havendo um movimento muito forte agora, um movimento até constante de conscientização sobre o assunto, que nós devemos respeitar as religiões. Eu sou espírita, eu gosto que respeite a minha religião, como eu devo respeitar as outras, não é? E nós devemos estar sempre atentos para esse tipo de situação que realmente está muito, muito feia, porque o Deus é único, é o Deus de todas as religiões, é o Deus de todos nós, porque nós somos irmãos, não é verdade? Continuando no Evangelho, diz assim: assim será com os adeptos do Espiritismo. Assim será com os adeptos do Espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles que se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. É porque nós não temos que ter medo de confessar a religião que professamos, mas isso depende do momento. Não é entrar em confusão à toa,
Mas nós estamos vendo esse tipo de coisa. Continuando, ele diz que nós, aprendizes, estamos semeando na terra o que colheremos na espiritualidade. Por vezes, é melhor não falar, dar exemplos. É o exemplo que arrasta, não é verdade? Nesse sentido, a pessoa, quando ela abraça a filosofia espírita, toma conhecimento das mensagens espíritas, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, dos livros espíritas, ela se encanta com as palavras de Emmanuel, de André Luiz. Ela se encanta com tanta beleza, ela se encanta com tanto bom senso, e ela se torna feliz, ela fica forte, corajosa. E ela, se sentindo forte, corajosa, feliz, ela também quer isso para o outro. Aí, dá livros de presente, já perceberam isso? Quando a pessoa se torna espírita, dá livros de presente, deixa mensagens propositalmente esquecidas, mas o outro não quer. A pessoa não quer, ainda não despertou. Então, o bom senso diz, não impõe, convida, deixa a mensagem, não quer, um dia vai resolver ler um livro, ler uma mensagem. É justamente porque se ficar batendo no peito, a minha religião é boa, eu sou espírita, e você deve ser também, porque você vai parar de sofrer, não adianta. Não adianta. Então é preferível fazer silêncio e dar exemplos. O item 17 em diante, ele diz: carregar a sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Também são 2 ensinamentos de Jesus que nós sugerimos que leiam no Evangelho. Sereis benditosos, o 17, quando os homens vos odiarem e vos separarem, quando rejeitarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. O 18, chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo e que pegue a sua cruz e me siga. Meus irmãos, Jesus disse: alegrai-vos quando os homens vos odiarem por minha causa. Essas palavras podem ser assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé. Porque quantas vezes, não é? Quando a pessoa se diz, eu vou falar espírita porque somos espíritas, se diz espírita, ela percebe o deboche, percebe aquele sorriso sarcástico, é o que ele está dizendo. Então, ele diz assim: sejam felizes para provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis. Mas também, por vezes, é melhor silêncio, como disse no início, a mérito, por conta das circunstâncias. Salvar, nesse sentido, salvar,
é no sentido de assegurar, defender, abrigar, pôr a salvo. É uma questão de conscientização. Somos os únicos responsáveis pelas atitudes que tomamos. E, em consequência, devemos responder por tudo individualmente. É a cada um segundo as suas obras. Negar a si mesmo, como ele disse, negue a si mesmo e me siga. Esse negar a si mesmo não é largar tudo. As pessoas, por vezes, entendem mal as palavras de Jesus. Largar tudo e seguir. Não é assim. Entendemos negar a si mesmo, ultrapassar a transitoriedade do mundo visível, desapegar-se de coisas e pessoas, porque por vezes nos sentimos assim, apegados às coisas do mundo. Já perceberam? Isso temos que trabalhar em nós. Não vamos deixar os valores espirituais de lado. Com aquela resposta, quando der tempo, não. Claro que vamos desfrutar das coisas do mundo. Estamos, como diz Emmanuel, envolvidos na floresta humana. Mas também precisamos cuidar do espírito. Temos que ter um equilíbrio. Ter um equilíbrio é difícil, porque às vezes as coisas do mundo elas arrastam a pessoa. E a pessoa aí vai, deixa até os compromissos que tem, os compromissos espirituais. Não é assim. É preciso o equilíbrio. Devemos buscar o equilíbrio. A cruz representa as dificuldades e os obstáculos da vida presente. Quem não tem, não é? Dificuldades, quem não enfrenta desafios, testemunhos, quem não os tem? Mas esses obstáculos, esses testemunhos, esses desafios, consequências do hoje e do ontem. Então, se procurarmos no hoje as causas de tantos desafios, tantos testemunhos, e se não encontrarmos no hoje, vamos procurar no ontem. Tem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição que nos esclarece muito sobre isso, sobre o assunto, que é causas atuais das aflições e causas anteriores. Vale a pena estudar esse capítulo, porque traz muita consolação para nós todos que vivemos num planeta de expiações e provas. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. É preciso se esforçar. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Mundo de expiações e provas, onde devemos sim ter equilíbrio para lidar no meio em que vivemos, na sociedade. É difícil, mas temos que ter força de vontade. Nós espíritas, procurar estudar, procurar ter atenção às mensagens dos espíritos consoladores, orientadores, não é?
Meus irmãos, terminamos aqui o nosso estudo, o nosso trabalho. Desejamos que aproveitem o feriadão que vem aí. Não esqueçam da prece diária, principalmente nesses dias dos festejos de Momo. Prece, uma leitura edificante, porque nós estamos assim com uma atmosfera, por vezes assim, muito pesada, de mistura, não é? De alegria, de tristeza, é uma mistura. Então, não vamos esquecer a nossa prece diária. Que Jesus nos abençoe. Que abençoe o lar de cada um que está conversando comigo. E recebam um abraço, um grande abraço.